você segue acompanhando as principais notícias desta manhã de sexta-feira, hora da gente falar de meio ambiente. Dentro de 2 meses terá início a Convenção do Clima das Nações Unidas, que será realizada no Chile no início de dezembro. Entretanto, a movimentação já está ocorrendo em diversos eventos pré-COP, não é? Que estão sendo realizados. Outra etapa importante para quem deseja participar da COP25 é o credenciamento. Somente com ele, os participantes poderão ter acesso às plenárias, onde as discussões e deliberações são realizadas. Mas este ano, o Itamaraty resolveu alterar o credenciamento. O Itamaraty tem sido categórico em excluir as universidades desse processo. E para saber um pouco mais sobre essas alterações e as repercussões, vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, aqui da USP. Ele coordena a Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e participa do projeto temático FAPESP Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. Como vai, professor? Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. O que aconteceu com o credenciamento? Então, Roxane, muito se fala a respeito da COP25, especialmente esse assunto ganhou relevância, especialmente quando o governo resolveu não sediar a Convenção do Clima das Nações Unidas, que estava prevista para ocorrer no Brasil. Entretanto, é importante verificar como se dava a participação brasileira nesses eventos, nessas reuniões. Até a COP24, que foi realizada na Polônia, cientistas, empresários e membros de organizações não governamentais, as ONGs, podiam participar na qualidade de observadores, portanto, sem poder de voto. E é necessário ressaltar que cientistas, empresários e membros das ONGs arcavam com suas próprias despesas, ou seja, isso não representava qualquer custo para o governo brasileiro. E por que essa participação ela era importante? Esse credenciamento junto à delegação brasileira ele era importante. Ao permitir que membros da sociedade civil acompanhassem as discussões, o governo ampliava essas discussões e facilitava a comunicação com a sociedade em geral. Então, por exemplo, cientistas podiam repercutir as discussões e deliberações junto aos seus colegas e alunos nas universidades, empresários poderiam se preparar melhor para o desenvolvimento de negócios ambientalmente amigáveis, as ONGs poderiam desenvolver projetos alinhados com as deliberações da COP, enfim, todos ganhavam com discussões mais amplas e plurais. E o que aconteceu esse ano? Esse ano o governo decidiu que a sua delegação oficial contará apenas com representantes do poder público, da administração direta. Então, participarão da delegação oficial membros do Executivo, Legislativo e Judiciário, tanto do governo federal, estadual quanto municipal, além de representantes do Ministério Público. O governo sabe que a formulação de políticas públicas eficazes ela depende de ampla discussão com a sociedade civil. Sem a participação da sociedade civil, ou seja, empresários, cientistas e membros de ONGs, por exemplo, será difícil que uma política pública seja aceita pelas pessoas exatamente por elas terem sido alijadas da sua formulação. Então, com isso, uma política pública ela vira apenas um texto burocrático sem eficácia. Então, como é que as pessoas estão procedendo hoje? Quem não é membro da administração direta, membro do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, eles têm que percorrer aí outros caminhos para buscar o credenciamento. Então, há 2 possibilidades para contornar essa dificuldade imposta aí pelo Itamaraty. Primeiro, fazer o credenciamento via ONGs. É necessário que essas ONGs já estejam cadastradas na COP. Então, não são todas as ONGs que têm direito a credenciamento, só aquelas que já estão registradas para o evento. Ou fazer o credenciamento via IGOs, ou seja, organizações intergovernamentais, que são organizações compostas principalmente de estados soberanos, como o caso da União Europeia, Organização dos Estados Americanos, por exemplo, Organização Mundial de Saúde. Então, são organizações categorizadas como IGOs. Essas organizações elas já estão cadastradas também no site da COP e as pessoas também podem, os membros dessas organizações, os Estados-membros, eles podem buscar esse caminho. Na prática, o pesquisador que deseja participar da COP25, ele terá que buscar o credenciamento via uma ONG, por exemplo. Ou seja, as universidades foram alijadas desse processo.
Com isso, o governo federal ele busca dificultar ou mesmo impedir que as discussões e deliberações da COP25 sejam melhor acompanhadas por membros da sociedade. Isso é um detalhe muito importante, porque normalmente o foco fica na COP mesmo, né? No que está sendo discutido, no que está sendo deliberado, e pouco se discute como é feito esse credenciamento, como os membros da sociedade civil eles podem se habilitar a essa participação. Então isso é um detalhe que acaba escapando, mas ele é de vital importância porque ele demonstra qual é o comprometimento do governo em relação às discussões e deliberações que isso que a COP vai gerar. Então isso já dá uma boa ideia do nível de comprometimento que o governo brasileiro pretende adotar em relação à COP25, e fica claro, né, que o governo vai tratar a COP25 de maneira burocrática. Não há, pelo menos até o momento, qualquer sinalização de que as questões climáticas sejam relevantes para o governo brasileiro, em que pese a grande maioria dos países pensar o contrário. Então, novamente, nós vamos pela contramão. Então, eu gostaria de alertar a todos a respeito disso, né, de como está funcionando o credenciamento, porque isso, né, nos anos anteriores... As pessoas vão ter que se preparar. Exatamente. Né? Não é fácil conseguir o credenciamento esse ano. Eu ia perguntar justamente isso. Não é fácil. Não é tão automático assim. Não é tão automático, tá? Eu, pessoalmente, estou passando por essa dificuldade. É tá? mesmo? Eu tenho tudo garantido, por conta de um projeto em que eu participo, para participar. Eu tenho estadia, passagens para participar da COP25. Agora eu estou buscando, estou percorrendo uma via crucis aí para conseguir o credenciamento. Que coisa. Via ONG ou via... Via ONG. IGO? Via ONG. Tá? Porque há um credenciamento direto que é possível, mas ele se encerrou no dia 31 de agosto. Como eu recebi a notícia, né, dessa possibilidade só recentemente, só a partir de agora que eu posso correr atrás desse tipo de credenciamento. Então, e muitos outros interessados vão enfrentar as mesmas dificuldades, certamente. Né? E isso é de fundamental importância, porque esse tipo de participação, ele torna as discussões muito mais plurais, muito mais democráticas, muito mais participativas. O governo, na verdade, ele está tentando montar simplesmente uma delegação burocrática para ir lá, marcar ponto, diz que participou, mas não vejo aí maior comprometimento em transformar essas deliberações, essas decisões da COP em algo que seja abrangente para toda a sociedade brasileira. Ruim, não tenha dúvida nenhuma. Muito bem, professor Pedro Luiz Cortes, sempre aqui às sextas-feiras no Jornal da USP no ar, professores da ECA, do IEE, do projeto temático da FAPESP, Governança Ambiental, da Macrometrópole Paulista, do canal no YouTube, né, de onde a gente está também falando, Rádio USP, e o canal O Ambiente é Nosso Meio. Lá também as pessoas podem acompanhar os nossos bate-papos semanais. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço, uma boa semana a todos. Até a semana que vem.